Olá, Pai do Senhor, eu sou o pastor JC Silva com foco na lição com a temática O Deus Uno e Triuno, fechando aqui esta série de estudos bíblicos sobre os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. Diariamente eu estou orando por você, orando por cada pessoa conectada. Ao final do vídeo, deixe seus likes, seus comentários, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Se inscreva se ainda não se inscreveu. Acione o sininho para receber aí as notificações das próximas postagens. Me ajude a ampliar o alcance desse canal e abençoar outras vidas. Eu tenho aqui uma relação de todas as localidades onde as pessoas estão conectadas e gostaria muito de saber de onde eu tenho aí a sua companhia. Se possível, diga de onde você está conectado. O texto áureo da lição de hoje é 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que diz: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Na verdade aplicada, o pastor Valdir Alves, ele ressalta que a doutrina da Santíssima Trindade nos faz sermos mais conscientes da nossa completa dependência de Deus e nos motiva ao necessário crescimento no conhecimento do Senhor. Os textos de referência estão no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 40, capítulo 14, versículos 10 e 11 e capítulo 15, versículo 25. Eu estarei pensando esses textos no decorrer dos comentários. A doutrina da Trindade, que apresenta Deus como uma única natureza, composto por três pessoas distintas que se complementam harmoniosamente, mesmo se manifestando e agindo com características distintas, está fundamentada em todo o contexto bíblico que é inerrante. O termo Trindade não consta do texto sagrado, mas o seu conceito está explícito nele, principalmente no Novo Testamento, no qual Deus Filho e o Deus Espírito Santo, a segunda e a terceira pessoa da Trindade, são revelados de uma forma mais ampla, de uma forma mais abrangente. Não se trata de três deuses como conceituado pelo trinitarismo social, que defende que as três pessoas da Trindade se reúnem numa comunidade e não numa única deidade. Não se trata também do conceito de trindade imanente, que tenta de forma insatisfatória explicar as operações internas e os relacionamentos entre as três pessoas da Trindade e levantam dúvida quanto a Deus e a sua relação com o mundo, bem como quanto à inter-relação entre as três pessoas da Trindade. Trata-se de um único Deus que se apresenta, que se revela em três faces distintas, porém com uma mesma essência, que se relacionam de forma plena com o mundo criado, que são harmônicos e se complementam, sendo impossível que as três pessoas da Trindade haja ou interaja com a obra criacional de forma isolada. Nas Escrituras, o termo hebraico Elohim é o termo no plural para revelar que a plenitude da Trindade divina se encontra dentro de um único e verdadeiro Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que Elohim criou os céus e a terra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a expressão façamos também é uma alusão a Elohim, a plenitude da Trindade no Antigo Testamento. No Novo Testamento, essa triunidade ela foi revelada na expressão nós, como Jesus expressou em João capítulo 14, versículo 23, ao dizer: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. O pastor Valdir Alves ele afirma que no Ser Supremo há uma só natureza, uma só essência, uma só substância subsistindo em três pessoas da divindade. O Deus triuno que servimos é único em gênero, em espécie e é indivisível. Ele se apresenta em três pessoas apenas como uma forma didática, uma forma de ensinar as pessoas a conhecê-lo de uma maneira prática e ampla, sem que isso afete a sua essência divina enquanto um ser divino único. O apóstolo Pedro ele reforça essa harmonia nas três pessoas da Trindade, dizendo: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O Deus Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, autoexistente e eterno, de eternidade a eternidade, sem dissociar-se da divindade como Pai. Na história de Israel, o Senhor Deus ele sempre deixou claro de que a crença em vários deuses ou a falta de firmeza em quem acreditar traria aí riscos e seria sinônimo de derrota fácil. Por isso, Deus instruiu a humanidade a fixar o seu olhar em um único Senhor absoluto para se eliminar aí os riscos e efetivar as conquistas que de fato são importantes e necessárias ao ser humano.
Desviar o foco do verdadeiro e único Deus é se propor a cair em desgraça total e inevitável. Paulo, falando da necessidade de a fé ser direcionada a um único Senhor, ele diz: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. De acordo com o plano cartesiano de René Descartes, a menor distância entre dois pontos é a reta. No entanto, a humanidade tem se deixado ser confundida por aqueles que dizem que nos caminhos curvos se encontram as melhores coisas, como tenta fazer acreditar a escritora Lígia Fagundes Telles. Quanto à divindade, as escrituras evidenciam que a menor distância é o ser humano seguir em linha reta rumo ao Senhor absoluto do universo, o único que de fato é Senhor Supremo. Em Deuteronômios, capítulo 6, versículo 4, Moisés orientou por meio do Shema judaico dizendo: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse Shema judaico ele era recitado no mínimo 2 vezes por dia pelos judeus como forma de fixação dessa verdade absoluta. Em Marcos capítulo 12, versículo 29, Jesus ele reforçou essa verdade dizendo: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus advertiu: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Para o escritor Russell Joyner, o ser humano ele tende a criar falsos deuses nos quais é fácil acreditar, deuses que se conformam com o modo de viver e com a natureza humana pecaminosa. Essa é uma característica das falsas religiões. Elas tendem aí a mudar a verdade de Deus em mentira. O monoteísmo, a crença em um único Deus, surge apenas quando as pessoas se evoluem ao ponto de negar a existência de outros deuses e de adorar uma única divindade. Esse tipo de atitude leva a pessoa a celebrar com júbilo ao Senhor, servir a Ele com alegria, se apresentar diante dele com louvor, tendo em vista ser consciente de que somente o Senhor é Deus. Deus Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, é de fato Deus Criador. Ele é a fonte, a origem de todas as coisas e ninguém pode negar o poder criador e criativo de Deus, pois a riqueza de detalhes da obra criacional é impressionante e é impossível ser equiparada às mais belas artes e às inovações científicas e tecnológicas de quem quer que seja, de qualquer época que seja. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e também no versículo 31, a parte A diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. O Salmo de número 19, verso 1 diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Em Isaías capítulo 45, versículo 8, Deus diz: eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Pastor Valdir Alves ele ressalta que nenhum artista, por mais renomado que seja, pode descrever ou desenhar a natureza de Deus com tamanha formosura, com a harmonia e a ordem absoluta encontrada na obra criacional. De fato, Deus Pai também é o sustentador de tudo que existe. Os deístas sustentam que Deus, após o ato criacional, abandonou a sua criação à mercê da sorte e se distanciou dela. No entanto, as Escrituras ensinam que Deus, além de criar, Ele é quem sustenta toda a obra criada, possibilitando assim a preservação das espécies. Deus Pai é quem dá o equilíbrio à natureza e ao universo. Foi Deus quem determinou as leis que regem o universo, por isso nada sai do seu controle. Por exemplo, o movimento de rotação que a Terra faz em torno do seu próprio eixo e que ocorre no sentido anti-horário, responsável pela existência de dias e noites, pela elevação do nível dos mares no litoral, pelas diferentes correntes marítimas e pela circulação do ar atmosférico, ocorre de forma perfeita para dar sustentabilidade à vida no universo. Se Deus deixar de dar sustentabilidade a tudo que existe, é o mesmo que retirar o oxigênio por alguns minutos, o caos se implanta e a vida seria extinta. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que Deus, por meio de Jesus, que é o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus Pai, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, também é o provedor de tudo aos necessitados que se mantêm na dependência dele. Quem tiver falta de alguma coisa é por escolha pessoal de não depender de Deus. A expressão hebraica Yahvé Jireh, Jeová Jireh, significa Deus proverá.
As providências de Deus, nem todas estão direcionadas aos servos e servas do Senhor. Algumas delas são direcionadas à humanidade de uma forma geral, como por exemplo, Deus Pai que está nos céus, ele faz com que o sol se levanta sobre os maus e os bons e a chuva desça sobre os justos e os injustos, no intuito de eles o reconhecerem como Senhor e sejam salvos da ira futura. Outras providências divinas, elas são específicas aos que de forma resiliente permanecem na dependência de Deus. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, Paulo diz que Deus ele é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera nos cristãos. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, Paulo falando à igreja cristã, ele afirma: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Como Criador, sustentador e provedor, Deus conhece todas as reais necessidades do ser humano, como também de toda a obra criada por ele, e é poderoso para suprir todas essas necessidades. A segunda pessoa da Santíssima Trindade é o Deus Filho, revelado na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo divino que estava no princípio com Deus Pai. Ele era Deus, mas se tornou um ser humano comum, habitou entre os seres humanos, se mostrou cheio de graça e de verdade para revelar o Pai e redimir a humanidade. Jesus, o Deus Filho, mesmo sendo Deus, passou por uma metamorfose completa, esvaziou-se de si mesmo, ou seja, neutralizou de forma temporária os seus atributos divinos para cumprir a sua missão de resgatar a humanidade. Vale frisar que Jesus ele se apresentou à humanidade com a mesma essência indivisível de Deus Pai. Em nenhum momento ele deixou de ser Deus, apenas não se utilizou dos seus atributos divinos enquanto ele viveu como ser humano na terra. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Em João, capítulo 14, versículos 10 e 11, Jesus falando com seus discípulos sobre a sua unidade com o Pai, ele disse: não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. O credo atanasiano, que foi redigido por Atanásio, bispo de Alexandria, no século IV da era cristã, e que se tornou a confissão de fé do cristianismo quanto à Santíssima Trindade, ele diz o seguinte: adoramos um Deus em trindade e trindade em unidade, sem confundir as pessoas, sem separar a substância. O Deus Filho é o descendente da mulher, anunciado por Deus Pai em Gênesis capítulo 3, versículo 15, enviado como o Mashiach, como Cristo, o ungido de Deus, o libertador da alma humana da escravidão do pecado. O próprio Jesus, falando desse mesmo, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A libertação oferecida por Jesus e consumada por meio de seu sacrifício e sua ressurreição, ela é ampla, vai além da libertação da ignorância espiritual, da falta de conhecimento quanto à vontade de Deus, que é suprida pelas Escrituras Sagradas. Ela alcança os cansados e oprimidos, os endemoninhados e as pessoas portadoras dos mais variados tipos de doenças físicas, psicossomáticas e espirituais. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em Marcos capítulo 16, versículo 17, a parte B e versículo 18, Jesus diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus, ele era Deus antes da sua encarnação, não deixou de ser Deus enquanto ser humano, e após a sua ressurreição, Jesus voltou a se utilizar de todos os seus atributos divinos para, por meio da atuação do Espírito Santo na igreja, cumprir o que prometeu aos seus servos e suas servas como o mediador da nova aliança, essa nova aliança que foi selada na cruz por meio do seu precioso sangue. De acordo com os comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal, a maior necessidade do ser humano era a salvação do pecado e da ira de Deus. E esta necessidade ela não poderia ser satisfeita por nenhum outro, senão por Jesus Cristo. Por isso, Jesus se apresentou ao mundo na forma como se apresentou, para a semelhança do sumo sacerdote no Antigo Testamento, fazer a mediação entre a humanidade e Deus, levar diante de Deus a necessidade do povo e revelar ao povo a vontade de Deus
e o seu perdão por meio do sacrifício perfeito, cujo cordeiro que foi sacrificado foi ele mesmo. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Pedro, após ser preso juntamente com João, tendo em vista a cura do paralítico no templo, perante o Sinédrio, que era o tribunal religioso da época, Pedro disse: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Para o apóstolo Paulo, Jesus é o único fundamento que não pode ser substituído, pois somente em Jesus, o Filho de Deus, há salvação. Jesus, falando de si mesmo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ao evangelizar a família de Cornélio, Pedro ele diz que todos os que crerem em Jesus receberão o perdão dos seus pecados pelo seu nome. Jesus, o Deus Filho, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, também se apresentou à humanidade como sendo o Yehoshua, o Jesus, o Salvador. Para o escritor Daniel Pecota, a obra de salvação por meio de Jesus Cristo é a coluna central no tempo da redenção divina, podendo ser comparada com o eixo em torno do qual gira toda a atividade de Deus na sua revelação à humanidade. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, é considerado o texto áureo de todas as Escrituras Sagradas, por descrever a maior expressão do amor de Deus para salvar o ser humano e resgatá-lo à sua presença por meio do seu Filho unigênito. Diante disso, Jesus esclareceu dizendo: Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. No momento em que várias pessoas abandonavam Jesus por considerar que a sua mensagem era muito dura, Jesus ele questionou os seus discípulos se eles não queriam também se retirar e abandoná-los. Ao que Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Completando a Santíssima Trindade, temos o Espírito Santo, que é a terceira pessoa. Ele possui os mesmos atributos, a mesma essência de Deus Pai e de Deus Filho, portanto, os três são um. Como Deus, o Espírito Santo ele realiza atos e obras de caráter divino. O escritor aos Hebreus o apresenta como sendo eterno, portanto, ele é autoexistente e não pode ser dissociado da divindade. No Antigo Testamento, Yahvé, o Deus Pai, ele se manifestou de uma forma mais direta, conduzindo e orientando seus servos e suas servas. No Novo Testamento, Jesus foi a revelação especial de Deus à humanidade. Com a ascensão de Jesus aos céus após a sua ressurreição, o Espírito Santo ele assumiu a missão de atuar na igreja, revelando o Filho e o Pai de uma forma que as pessoas pudessem conhecê-los e se relacionar com a Trindade Santa. O Espírito Santo é quem ensina todas as coisas a respeito da vontade de Deus para a humanidade e faz o ser humano lembrar de tudo quanto Jesus disse, conforme está registrado nas Escrituras Sagradas. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, Paulo identifica o Espírito Santo como Senhor. Além de testemunhar do Pai e do Filho, o Espírito Santo ele concede vida e unidade à igreja. A missão do Espírito Santo na atuação por intermédio das Escrituras Sagradas, que é evidenciada e vivenciada pela igreja, tem como destaque consolar, convencer e interceder. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, Jesus chamou o Espírito Santo de Consolador, que é a tradução do grego paráclitos, que significa alguém que fica ao lado de outra pessoa para ajudar. O pastor Valdir Alves ele afirma que na ausência física de Jesus, o Espírito Santo ele atua como um emissário, consolando e confortando os cristãos na terra, já que ele habita em seus corações e a quem der liberdade para a sua atuação, terá o seu coração elevado à condição de santo. Jesus, falando do Espírito Santo, que ele enviaria como consolador, ele afirmou que ele era o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, disse Jesus aos seus discípulos, porque habita convosco e estará em vós. Como Deus, o Espírito Santo ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, preenchendo todos os espaços, está presente em toda a obra criacional. No entanto, somente os lavados e remidos no sangue de Jesus podem se beneficiar do seu consolo e também do seu conforto.
O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, também é o convencedor. Somente ele, respeitando aí os limites do livre-arbítrio, somente ele pode convencer o ser humano da sua real necessidade de se arrepender, abandonar o pecado e de livre e espontânea vontade se render a Cristo em busca de salvação eterna. Explicando aos seus discípulos a importância do seu retorno aos céus, Jesus diz: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O pastor Valdir Alves, ele ressalta que a multiforme operação do Espírito Santo mantém a igreja viva, dinâmica e atuante, pois ele é Deus atuando diretamente na igreja, pela igreja e através da igreja. Ele convence o pecador, distribui os dons espirituais à igreja fiel, reveste os servos e servas do Senhor com poder e autoridade sobrenatural e transforma o ser humano em uma nova criatura por meio do novo nascimento, para que ele venha a viver em novidade de vida. Por último, e não menos importante, o Espírito Santo também é o intercessor diante de Deus em favor dos santos. Paulo, falando dessa função especial exercida pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele disse: E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Parafraseando a afirmação do pastor Valdir Alves, é a fé que nos faz crer em um Deus triuno, sem confundir as três pessoas da Trindade e nem dividir a sua essência. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são pessoas distintas, mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Igual é a sua glória eterna e majestosa. O Deus Pai é o único Senhor, não há outro Deus, senão um só. Jesus veio cumprir a sua missão e foi fiel e obediente ao Pai em tudo, mesmo sendo em forma de Deus, possuindo a mesma essência divina. O Espírito Santo, expressamente chamado por Deus no contexto sagrado, possui os mesmos atributos divinos do Deus Pai e do Deus Filho e realiza atos e obras de caráter divino. Tenha um coração agradecido a Deus por ele se revelar de uma forma tão clara e abrangente como vimos ao longo desse trimestre. Sinta-se à vontade para rever cada lição aí nos vídeos anteriores e aprofundar ainda mais no conhecimento da natureza, do caráter e da supremacia de Deus nas Escrituras e na sua criação. Aceite por meio da fé o Pai que te criou, o Filho que promove a redenção e o Espírito que santifica e possibilita ao ser humano se relacionar aí com a divindade de uma forma plena e profunda. É sempre uma honra enorme estar com o foco na lição, tendo a sua companhia. Hoje nós ficamos por aqui. Prossiga na paz do Senhor.